Meu nome é Nicole Gonçalves, eu sou psicóloga, terapeuta familiar e estou trazendo mais uma forma de expressar amor, que são as palavras de afirmação. As palavras de afirmação são o quê? São um elogio, aquele elogio simples e direto, verbal que nós fazemos. Por exemplo, que belo terno, que belos sapatos, adorei o seu esmalte. Percebam que eu usei não só quando eu falo que belo terno, que belo seu sapato, são elogios que eu posso usar inclusive com os homens, né? Porque não são só as mulheres que têm palavras de apreciação como principal linguagem. Na realidade, muitos homens também têm essa linguagem como principal. Muitos homens se sentem amados quando são apreciados, porque os elogios, as palavras de afirmação são exatamente isso. São o quê? São a apreciação. É você apreciar algo e o outro perceber isso. Você receber algo que está sendo apreciado em você através das palavras. As palavras são muito importantes. E aí, essa forma de elogiar, de uma forma direta e simples, não é uma bajulação, não é isso. Mas estou comunicando que eu percebi uma coisa bonita, que gostei de alguma atitude sua. Quando eu comunico, nossa, muito obrigada por vocês terem arrumado a cama de vocês. Quando eu comunico isso para os meus filhos, né? Quando eu comunico isso, eu estou falando isso de uma forma... é um elogio, é uma forma de elogiar, é uma forma de dizer que bacana, vocês puderam me ajudar e a gente vai ter mais tempo livre para alguma outra coisa. Eu estou reforçando, né? Mas não é pra gente pensar que isso é uma forma de bajulação, não é isso. É para você efetivamente fazer elogios verbais, simples e diretos. Isso faz um super bem para todo mundo, principalmente para aqueles que têm palavras de afirmação como linguagem do amor. Outra questão interessante das palavras de afirmação são em relação às palavras encorajadoras. Por quê? Porque você incita a coragem do outro, né? Então, por exemplo, no livro, o Chapman dá um exemplo, eu vou trazer esse exemplo para vocês. Ele fala de um casal onde a esposa gostava de escrever, mas há muito tempo não escrevia. E um dia, depois de conversar sobre as linguagens do amor, tal, o marido se dá conta disso e começa a elogiar como ela escreve. Então ela deixa um bilhete ou deixa uma carta, faz alguma coisa e ele começa a elogiar. E com isso ela retoma esse processo de escrever, de compor e essas coisas todas, né? Então é isso, quando meu filho, por exemplo, tira uma música no piano e eu falo, nossa, que lindo! O que acontece? Ele fica corajoso, ele fala, então, olha, eu consegui tirar, então eu vou tirar outra, eu vou mexer nisso, eu vou fazer mais. Sabe aquela coisa simples? Que às vezes você pensa, é uma bobagem, mas não. Se a gente consegue alimentar um pouquinho a cada dia, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, a gente vai construindo um mundo muito mais amoroso. E essas palavras encorajadoras são isso, quer dizer, a hora que vocês dizem assim, nossa, que vídeo lindo seu, Nicole, adorei te ver, você tá tão bonitinha, aí eu fico toda corajosa e venho aqui fazer outro, entendeu? É mais ou menos isso. Então até fiquei vermelha agora, né? Bom, deixa eu mudar de assunto. Outra coisa, até me perdi o que eu ia falar. Bom, outra coisa são as palavras gentis, isso é muito importante. As palavras gentis são as que eu mais gosto. O que são as palavras gentis? É a gente comunicar qualquer coisa com gentileza, né? Aí o Chapman vai falar no livro uma coisa que eu concordo plenamente, mas que é muito difícil também para mim, que a gente pode falar qualquer coisa, mas a gente tem que saber a forma como a gente vai falar. Quando nós conseguimos comunicar de uma forma mais gentil, o outro consegue ouvir melhor. O outro consegue estar mais atento. Isso se fala muito na questão da comunicação violenta. É uma coisa que a gente vai trazer futuramente, que é muito bacana também. Então, assim, o que é a palavra gentil? A palavra gentil é aquela onde você vai expressar alguma coisa até que você não gostou, que não te agrada, mas de uma forma, vamos dizer assim, com uma pontuação que você não causa uma briga. Você causa, o outro se solidariza. Ele tem
Ele se aproxima de você, você não afasta, você não provoca um afastamento, uma discussão. E isso é muito bacana, né? Então o Chapman vai dizer assim, que essa expressão da censura e do julgamento são muito ruins para a comunicação, são muito ruins para as relações. Por quê? Porque a hora que você censura e julga o outro, não tem mais conversa, ele sai da dança, vamos dizer assim, né? Então a ideia é que você consiga comunicar, se expressar de uma maneira mais gentil, com palavras em voz mais baixa e menos dura. E talvez para isso, às vezes a gente tem que respirar e pensar o que eu vou dizer, como eu vou dizer. Não é fácil, é bastante difícil, mas é super bacana. E quando a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor, a gente tem um resultado muito, muito positivo com isso. E a última coisa que eu acho que é interessante dizer é que ele vai falar assim das palavras humildes. Porque ele fala o quê? Que é uma coisa que também não é novidade para vocês, mas que eu acho que às vezes a gente esquece e colocar isso tudo juntinho ajuda a reforçar, né? E de uma forma gentil, que é o que eu tô tentando fazer. Para quê? Para que vocês entendam, escutem isso e falem, nossa, é verdade, faz sentido, como é que é isso? Porque se eu venho aqui e falo de um jeito agressivo, vocês nem desligam lá o videozinho, nem vão ver meu vídeo, né? Então, e aí assim, como é que é isso das palavras de uma forma mais humilde, né? Porque a palavra tem muita força. Então, a humildade que ele traz é no sentido de que assim, o amor, ele faz pedidos, não exigências. Então, quando a gente exige do outro, normalmente é uma furada. O outro não vai entender aquilo que você não vai entender aquilo de forma alguma, muito menos que você ama ele ou ela, né? Que você ama aquela pessoa, muito menos. Então, assim, se a gente quer comunicar que a gente ama, que a gente se importa, que não é porque meu filho não arrumou o sofá que eu vou achar ruim. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, não é que o meu filho não arrumou o sofá que eu vou ser grosseira. Eu posso pedir e falar da importância que é pra mim, mas de uma forma gentil. A hora que eu mudo a entonação, que eu mudo a pontuação, eu conecto, o outro conecta, ele vincula comigo. Ele fala, então tá, então eu vou arrumar o sofá porque é importante por conta disso, disso e disso. Então é muito bacana a gente perceber que essas palavras de afirmação, essa gentileza, elas vão contribuir na construção de intimidade. Acho que é isso. Essa construção de intimidade é muito importante para nós. É muito importante para o nosso dia a dia, para as nossas relações, sejam familiares, sejam relações sociais. Elas são fundamentais, essa construção de intimidade. É isso, é a hora que a gente tem um jogo de cintura, que a gente está comunicando amor, né? E no mundo que muitas vezes a gente se depara com grosserias e com situações que são tão graves, tão difíceis da gente viver, a gente vive coisas difíceis. Então, se somado a essas coisas difíceis que nós vivemos, como por exemplo agora a questão do isolamento social, se somado a isso, a gente ainda é grosseiro, nós esquecemos de ser gentis, das palavras de afirmação, como que fica? Fica muito mais difícil, né? No convívio que a gente está tendo hoje dentro de casa, com a família toda, todo mundo junto, todo mundo ali juntinho. Eu atendo muitas famílias no consultório e aquelas famílias que estão juntinhos, elas estão tendo muita dificuldade. Por quê? Porque é isso, você está ali esbarrando o tempo todo no seu filho, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, o tempo todo. Então você tem que rever como é que você vai se comunicar com essas pessoas. Essas palavras de afirmação vão auxiliar qualquer um nesse momento atual. E aqueles que têm as palavras de afirmação como linguagem do amor vão encher o tanque à medida que a pessoa receber essas palavras, né? E veja, é tão interessante porque as palavras de afirmação você pode usar com constância. Tem coisas, por exemplo, que são mais difíceis de se fazer, mas se você treina, você consegue, vamos dizer, alimenta um pouquinho de manhã, alimenta um pouquinho à tarde, alimenta um pouquinho à noite. Imagina, se estão todos alimentados, de repente no final do dia você ganha até uma massagem, né? Então é isso, gente. Mais uma linguagem de amor para vocês. Espero que vocês estejam, só falta mais uma, então espero que vocês estejam se reconhecendo aí e fazendo uso dessas linguagens para distribuir amor para todos, tá bom? Um beijo, até a próxima.